seja bem-vindo ao nosso curso Dinheiro no Lixo, vivendo da reciclagem. Sabendo que você não precisa viver só da reciclagem, você pode aproveitar o seu tempo de folga e ganhar algum dinheirinho fazendo um bem enorme ao meio ambiente. Mas lembrando que essa é a nossa primeira aula do módulo 2 e esse módulo é o coração prático do nosso curso. Nós vamos ver por onde você deve começar a enxergar o que você deve coletar no ponto certo, o que realmente vai te dar retorno e também o que você deve evitar exatamente para não perder tempo. Tempo é dinheiro, então nós precisamos evitar perda de tempo. Nós já vimos que você pode se concentrar em um ou mais tipos de resíduos para você trabalhar. Pode trabalhar com todos os tipos de resíduos que você encontrar. Tem pessoas que focam em alguns, tem pessoas que trabalham com todos. Mas a partir de agora nós vamos ver alguns que são os mais importantes, que são os mais lucrativos dentro de toda a reciclagem que você vai encontrar. Veja que não é qualquer lixo que vale a pena, tá? Você perder muito tempo com ele. É preciso saber o que você vai coletar e por que você vai coletar cada um desses resíduos. Você precisa se lembrar que nós estamos prestando um grande serviço ao meio ambiente, certo? Mas temos um foco, e o foco é lucratividade, é ganhar dinheiro, então precisa ser objetivo. Você faz as duas coisas, você trabalha com o meio ambiente, presta um serviço para as novas gerações, mas você também vai ganhar dinheiro e esse mercado, como nós já vimos em outras aulas e vamos continuar vendo, falando, é um mercado expansivo que tem para muita gente, porque é um grande garimpo que precisa de alguém que vá lá e faça o seu trabalho. Uma vez, eu conversei com uma catadora que ela me disse de um dia que ela parou a moto com a sua carretinha, tinha uma montanha de saco e ela achou que ia se dar muito bem, ia tirar uma boa grana. Mas daí ela descobriu que só tinha isopor e papel molhado. É disso que eu estou falando, porque o isopor ele não tem valor. Tá? O papel molhado ele perde o valor e às vezes ninguém nem quer mais ele, entendeu? Então hoje eu quero que você aprenda exatamente o que vale dinheiro na reciclagem e o que não tem valor na reciclagem. Isso precisa ficar claro para cada um de nós, tá bom? Porque tem gente que pensa que todo reciclável tem valor. Tá? Tem gente que acha que tudo tem valor, por falta de conhecimento. Mas na prática, tem material que ninguém compra. Tem pouca serventia, não tem reutilização e vai para o descarte. Então, esse material que não tem serventia, que deve para o descarte, deixa lá, porque daí o caminhão da coleta da cidade vai pegar esse material e vai recolher e vai dar o descarte necessário. Você só vai levar o que é bom, o que é o filé mignon, o ouro puro, 24 quilates de preferência, né? Que hoje eu diria que na reciclagem é a latinha, que dá essa lucratividade maior, mas tem muita coisa boa por aí para você aprender. Você deve ter em mente que a coleta com inteligência é uma coleta que vai te levar a uma destinação lucrativa. Quem trabalha com inteligência, com conhecimento, aumenta os seus dividendos, aumenta os seus lucros. Quem trabalha só por trabalhar, eu gosto de trabalhar, então vou fazer, vai até ganhar algum, né? Mas vai ganhar menos. Então nós vamos lembrar que nós vamos falar de lixo orgânico em um outro momento. Tá? Porque o lixo orgânico é o lixo que dá para se usar na compostagem, gera adubo, dá para ganhar um bom dinheiro. Tem gente que foca só nisso. Exatamente. Tem gente que foca só no resto de comida, resto de casca de banana, casca de frutas, etc., que é o lixo orgânico. Nesse momento, nós não vamos falar do orgânico, porque nós vamos ter uma aula para falar somente do orgânico e aprofundar esse assunto para que você tenha conhecimento amplo dentro de tudo que se fala de reciclagem. Legal? Então vamos ao ponto.
Vamos ao ponto. Porque alguns dos recicláveis mais lucrativos, eu vou te dar para você alguns e eu quero que você anota. Lembra do nosso caderninho? O nosso caderninho de anotação, o bloquinho de anotação na nossa aula é importante. Anota aí, vai anotando, tá? Eu não vou falar especificamente de valor aqui, porque vai variar da época em que você está vendo o curso, né? Vai variar também a região, a cidade onde você mora e o mercado. Isso pode ter as oscilações no dia a dia. Tem produtos que numa época fica mais caro, tem mais valor agregado, tem produtos que às vezes caem um pouco, tem meses que você vai ganhar mais dinheiro com o papelão, outro mês o papelão já diminuiu. Então nós não vamos falar de valores aqui, mas eu quero que você anota aí os produtos que vai te dar em qualquer época, com certeza, mais rentabilidade para você fazer o seu trabalho. O primeiro deles, que eu quero te dizer, é o alumínio. Latinhas de refrigerante, cerveja, latinhas energéticas, panelas velhas, aquelas panelas de pressão velha que estraga ali, às vezes estraga tão pouca coisa, presta atenção nisso. Porque às vezes tem gente que joga fora porque ela não está pegando pressão. Você vai lá, troca uma borrachinha e vende a panela fora como já sendo uma panela mesmo, e você vai ganhar muito mais valor agregado dessa panela. O preço por quilo também é um preço bom, tá? Valor de alumínio, o preço é excelente, mas fique atento porque tem algumas coisas que acontecem que, como eu já disse em aula anterior, as pessoas te entregam não sabendo o valor agregado. Você precisa saber porque você está adquirindo conhecimento. É fácil de encontrar, é leve de carregar o alumínio, pode molhar, não tem perigo de molhar, só você não pode encher de água para passar. Nós vamos falar sobre isso no outro momento. Você vai precisar de aproximadamente 65 latinhas, 70 latinhas para dar 1 quilo, tá? Mas não é difícil conseguir isso não. Tem lugar aí que o pessoal toma uma cervejinha, você chega lá e que sai com 1 quilo rapidinho dali. Esse material é muito procurado, porque esse material é muito reutilizado nas empresas, tá? E aí tem toda uma outras questões técnicas que não vamos tratar nesse momento, mas que são importantes para o nosso meio ambiente geral, tá bom? Segundo que você precisa anotar é o plástico, principalmente as PETs. Aquelas garrafas transparentes, as garrafas de refrigerantes, de água, tá? Muito importante. Essa é também um valor muito bom, menos que o alumínio, mas são valores abundantes. Quanto mais limpo, mais bem separado, vai melhorando o preço. Nós vamos tratar sobre separação numa outra aula, mas fique atento, porque tudo isso vai contar na hora de você fazer a sua comercialização. Então separe também as tampinhas, porque as tampinhas das garrafas PETs você pode vender separada. Se você tiver tempo e ainda separar por cores, então, por exemplo, Coca-Cola, as tampinhas são vermelhas. Se você separa essas tampinhas por cores, então fica melhor ainda na hora de agregar valor. Se for avulsa, solta, tem menos valor do que se for prensado em fardos. Mas isso nós vamos estar tratando numa outra aula também sobre essa questão da prensa, tá? Mas você pode já ir pensando como que eu posso estar fazendo isso ou que parceria você pode estar fazendo para que você também entregue o seu material, material com valores mais agregados. Eu quero te lembrar o seguinte: as embalagens de plásticos, elas trazem uma marca para identificar o tipo de plástico que é. Não sei se você sabia, mas é um triângulo que tem 3 setinhas, tá? Um triângulo tem 3 setinhas em volta e dentro dessa setinha tem um número. Aquele número ali vai de 1 ao 7, dependendo do produto. O produto tem 1, 2, 3, vai até o 7. Isso aí indica uma classificação para o processo exatamente no momento da reciclagem. Se você tiver tempo de aquele plástico mais duro, mais grosso, você olha o número, vai agregando tudo junto, menino, você vai ter valores agregados muito importantes. Terceiro, anota aí, papel seco e limpo. O papel é pesado. Você já pegou, já juntou alguns livros? Quando você pega, o papel tem peso.
é um ótimo volume, ele agrega um valor muito bom no mercado, tem muito mercado para vender esse material, tá? Caixas de mercado, farmácias, caixas de delivery, papelão, tá? Que for seco de preferência, porque molhado ele perde valor, tá? Tem que ficar atento com tudo. Ah, se tiver contaminado com gordura, graxa, óleo, não vai servir mais para ser reaproveitado, porque é tido como contaminado. O papelão é assim, né? Esses papéis derramou óleo, trocou óleo do carro, derramou em cima, mas eu passei lá na oficina e levei esse papelão, coloquei junto de outro papelão limpo, contaminou os dois. Pronto, perdeu. Então fica atento, tá? Tem material que você vai deixar para o caminhão de lixo levar embora. Quando passar o caminhão da coleta seletiva, leva embora. Agora, precisa ser seco, precisa ser limpo, precisa também ser prensado de preferência para melhorar o espaço que vai ser transportado. E isso nós vamos aprofundar em outra aula, como eu já disse agora anteriormente, tá? Agora fica atento e anota aí. Quarto, sucata metálica, ferro, cobre, aço, esses arames, tá? Aqui entra tudo que é ferro, aqui entra bicicleta, aqui entra fogão velho, carcaça de carro, escapamento de veículo, aqui entra tudo que é metálico, entra tudo que é ferragem para você agregar valor. Uma peça pesada, ela tem mais valor do que várias soltas. É interessante isso. Mas de repente você acha uma ponta de eixo do caminhão pesada, aquele trem, né? Para dar o peso daquela ponta de eixo tem que juntar vários outros materiais ali. Pois é, tem valor também, um pouco melhor quando você tem esse material mais denso, mais pesado. Pode ser vendido por peça, pode ser vendido por quilo, dependendo do momento, tá? Aqui precisa ter atenção porque o cobre, ele tem valor altíssimo e você precisa separar o cobre à parte. Tem gente que mistura tudo. Não vê o que é ferro, não vê o que não é ferro, o que é cobre, o que não é cobre, bota o alumínio junto com isso, o alumínio, facinho, arruma um pedacinho de imã, colou, é ferro, não colou, já não é ferro, então já separa esse alumínio, porque vai te dar uma lucratividade enorme. Lembra que conhecimento vale dinheiro, tá? Lembra disso. Quinto ponto para você anotar. Óleo de cozinha usado. Exatamente. O óleo, você pode trocar esse óleo, você pode vender esse óleo, principalmente nas fábricas de sabão, tá? Empresas de biocombustível, a matéria-prima deles é o óleo. Pagam muito bem as empresas de biocombustível. Então, você deve fazer as parcerias certas. Já falei em outra aula, você pode fazer as parcerias certas exatamente para recolher esse óleo, tá? E depois você repassa esse óleo e você vai ganhar um bom dinheiro. Faça parceria para recolher exatamente em pastelaria, lanchonete, da sua vizinhança, lá nos condomínios, no colégio, onde gastar óleo. O pessoal às vezes nem sabe, joga no lixo. Procura orientar essas pessoas para não jogar no ralo da pia, porque vai contaminar. Então você pega esse óleo, armazena esse óleo em garrafas PET ou num tambor e depois você repassa esse material, tá? Você pode passar esse material também, coloca um funilzinho, um funil. Dentro do funil, você coloca um pedacinho de esponjas de aço ali no fundo, você passa o óleo sujo, a sujeira fica ali na esponja de aço. O famoso bombril, o famoso bombril. Coloca ali ele esfilhadinho, passa, fica ali a sujeira, você pega o óleo limpinho e você repassa esse material. Quanto mais limpo, mais valor você vai ter desse material, tá? Agora veja que tem alguns recicláveis, tem alguns produtos aí que você vai encontrar que tem baixo valor. Ainda pode ser útil, alguns deles podem ser útil, tá? Por exemplo, plástico de pacote ali, aqueles sacos de arroz, o miojo, salgadinhos, tal. Papéis, alguns papéis são muito fininhos, papel de revistas, papel de jornal. Também observa a questão do vidro, né? O vidro tem
Dá para trabalhar com vidro, dá para vender o vidro, sim, mas ele é um valor muito baixo, né? Então precisa ser analisado realmente se vai te valer a pena. Tem alguns materiais que eles vão ser descartados mesmo, não tem como ser usado, principalmente se são esses plastiquinhos finos que tem muitas cores, né? Muitos carimbos ali, embalagens que tem muitas anotações, muitas marcas. Provavelmente vai ser descartado, não vai ter valor agregado. Mas tem algum material que pode sim ser usado. Principalmente, eu quero te dar essa dica. Se você tiver parceria com alguma cooperativa ou alguma associação que já trabalha no ramo, esses materiais, mesmo sendo fraco, vale a pena você entregar para eles. Você já colheu o material, então entrega para eles, porque no volume vai te trazer valor agregado. E como eles trabalham com volumes bem mais altos do que você, eles também vão ter alguém que vai comprar lá na frente e vai poder repassar. Tá certo? Agora, eu quero te orientar que você precisa evitar para não perder tempo. Evite isopor. Por quê? A maioria das cooperativas não aceita. O isopor ele tem pouquíssimo valor. Já estão trabalhando algumas tecnologias para reaproveitá-los, mas ainda é coisa muito fraca, não vai te dar muito valor. Papel engordurado também evita. Está engordurado? Por exemplo, caixa de pizza. Caixa de pizza. Mas ali eu passei, o pessoal acha que fizeram uma festa, tem um monte de caixa de pizza, mas elas estão engorduradas, também não vai te servir, tá? Aqueles plásticos misturados com alimentos ou outros tipos de produto de limpeza, já vem contaminado esse material. Então também não vai ter valor para você. Outra coisa são os resíduos que são contaminados, por exemplo, fraldas absorventes, papel higiênico, copo descartável, tem material que não tem como. Então não perca tempo com esse material, tá bom? Já deixa ele para quem direito, porque você tem que ganhar dinheiro, né, fazendo esse trabalho, e se você ficar focado nesses materiais, você não vai ganhar dinheiro, tá? Ou vai ganhar muito pouco, porque vai perder muito tempo. Esses são alguns que não têm valor, não se recicla mesmo, tá? O que virou rejeito vai para o descarte, e aí você não tem que perder tempo com esse material, tá certo? Legal, legal. Agora que você já aprendeu o que vale mais, é hora de praticar. Pôr a mão nos resíduos. Agora é hora de ação. Agora é hora de gerar resultado. Tá? Na sua próxima saída, você vai fazer uma caminhada, você vai coletar, você vai trabalhar, você vai só passear. Você precisa ir encontrando uma forma de você treinar o seu olhar ao identificar os materiais que realmente valem a pena e aqueles que não valem a pena. Então, nessa sua saída, procure fazer algumas anotações, procure analisar com mais carinho, procure ver onde realmente você está ganhando mais ou perdendo mais o seu tempo, né? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, isso vai fazer toda a diferença no seu ganho, na sua renda, ok? Ok? Eu imagino que até a próxima aula você já vai ter muito material recolhido, porque eu sei que você já está trabalhando nisso, vai continuar trabalhando e vai juntando material aí no seu espaço. Então vamos aprender como separar, armazenar todos esses reciclados de forma correta. Porque não adianta coletar bem e separar errado e perder dinheiro, tá? Isso vai fazer a diferença. Você perder dinheiro, ganhar dinheiro, vai estar exatamente da maneira que você vai trabalhar. E na próxima aula, nós vamos estar trabalhando exatamente sobre a separação correta. Vamos te ensinar o beabá da separação correta para você ficar craque no assunto e na hora de fazer a parceria para repassar esse material, você ser bem valorizado. Ok? Até a próxima aula.